Nessa videoaula, vamos aprender a formatar a legenda das figuras, a criar outras categorias para, por exemplo, gráficos, caso você tenha muitos gráficos ou fotos, para que depois você consiga fazer o índice automático de ilustrações, ok? Então, para quem nunca inseriu uma figura aqui na ferramenta, eu já tenho uma figura aqui, mas você vai se dirigir até o menu Inserir e lá tem a opção Imagem e você vai inserir a figura no documento. Como eu já tenho uma figura aqui, eu não vou começar inserindo a legenda nessa figura. Eu vou inserir numa logo abaixo para depois mostrar a vantagem de você utilizar legenda. Então, deixa eu localizar aqui uma figura. Localizei a figura. Essa figura já tem um espaço depois. Deixe um espaço antes dessa figura. Na sequência, clique sobre a figura, nós temos que centralizar ela. Então, você vai se dirigir até a aba Página Inicial e vai clicar em Centralizar. Se você quiser dimensionar o tamanho da figura, é só clicar nos pontinhos e dimensionar para o tamanho que você deseja. Mas o nosso foco aqui é trabalhar com a legenda. Então, clicou sobre a figura, botão direito do mouse, vai escolher a opção Inserir Legenda. Vai dar um espaço, tracinho e vai colocar o nome da figura. Então, Hospital Veterinário. Veja que o rótulo aqui é figura, às vezes poderia estar aparecendo outro elemento, mas nós vamos trabalhar com figura. E a posição da legenda é acima do item selecionado. Então, acima do item selecionado, nós vamos dar um OK. Feito isso, essa ficou sendo a figura número 1, mas essa, na verdade, é a figura número 2, porque nós temos outra figura antes. Mas antes de nos voltarmos lá para a figura anterior e colocarmos a legenda, vamos arrumar essa legenda. Veja que quando eu clico, seleciono essa legenda, ela não está aparecendo aqui o estilo dela. Então, o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em Expandir Estilos. Não vai aparecer qual é o estilo da legenda, então o que nós vamos fazer? Vamos clicar aqui em Inspetor de Estilo. Uma nova janelinha foi aberta. Nessa nova janelinha está dizendo que é um estilo de legenda. E aqui ao lado aparece uma flechinha quando a gente passa o cursor em cima, para que a gente possa editar esse estilo. Nós vamos clicar aqui em Modificar. Modificar. Então, estilo legenda mais centralizado. Vou fazer o seguinte para ficar mais fácil, para depois a gente encontrar. Vou colocar aqui tracinho, apaguei aquilo que tinha e vou escrever ABNT. Ok? A letra é Times New Roman. O tamanho deve ser 12. Não é itálico, então removi o itálico e a cor é preto. Certinho? Bom, o que mais que nós temos que fazer com essa legenda? Vamos até o menu Formatar, e lá no menu Formatar, em Parágrafo, veja se o recuo à esquerda e direita está 0, se o espaçamento antes está 0 e depois também deve ser 0. Ok? Se está aparecendo centímetros, não tem problema algum. Depende da configuração da ferramenta. E o espaçamento entre linhas é simples. O que está acontecendo aqui? Está ficando centralizado. Aqui na UFFS, a gente deixa alinhado com o início da figura, mas em muitas universidades é centralizado mesmo. Eu vou arrumar de acordo aqui com a universidade. Então, vou fazer aqui em alinhamento, eu vou deixar à esquerda. Ok? Agora, eu posso dar um OK nessa janela. Vou marcar novos documentos baseados neste estilo para que depois a gente possa voltar a utilizar essa legenda já configurada de acordo com as normas da BNT em novos documentos. Marquei aqui, vou dar um OK. Veja que ficou aqui configurado certinho. O que você vai fazer? Vai agora dar espaços até que fique alinhado com o início da figura. Ok? Agora eu vou lá para a figura anterior que eu tinha. Bom, aqui está faltando um espaço antes, o espaço depois eu já tenho. Cliquei sobre a figura, o que a gente deve fazer? Centralizar. Então, veja que eu estou na aba Página Inicial, vou clicar em Centralizar. Centralizei a figura.
Na sequência, vamos imaginar que aqui estivesse tudo fechado, botão direito do mouse, inserir legenda, espaço, tracinho, bloco de salas de aula. Verifique se o rótulo está como figura e verifique a posição se está acima do item selecionado. Na sequência, você pode dar um OK. Veio a legenda, só que ela veio no padrão da ferramenta. Nós temos que aplicar o padrão que a gente configurou. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em expandir estilos. E aqui em expandir estilos tem o estilo legenda, a BNT que a gente criou. Olha, já ficou configurado certinho. Vou dar espaços aqui para que fique alinhado com o início da figura. Muito bem. Tem um recurso que eu quero mostrar aqui para vocês que é muito interessante. Imagine que você tenha 10 figuras no seu trabalho. E quando você tem uma figura, no texto que vem antes da figura, depois você tem que falar, olha, na figura 1 será demonstrado o bloco de salas de aula da Universidade Federal da Fronteira Sul. Você não pode só colocar a figura, você tem que dar uma explicação sobre aquela figura. Só que se eu for aqui escrever figura 1 e depois eu vier e adicionar uma nova figura antes, essa vai passar a ser a figura número 2. Eu vou ter que buscar no meu texto onde que eu escrevi lá a figura 1 e mudar para a figura 2. Isso dá um monte de trabalho. Tem como a gente deixar isso de forma automática, para que quando eu altere, isso seja alterado automaticamente. Como que a gente vai fazer? Imagine que aqui eu estou descrevendo, na figura 1 vai ser apresentado o bloco de salas de aula. Então, posicionei o meu cursor do mouse aqui, vou até a aba Referências, e na aba Referências vou escolher Referência Cruzada. Lá em Referência Cruzada, ele vai puxar primeiro os títulos. A gente poderia fazer o que eu estou fazendo com as figuras com os títulos também. Mas aqui em tipo de referências, eu vou puxar aqui, vou buscar por figura. Daí tem duas figuras. Eu quero de qual figura? Eu quero da figura número 1. Então, cliquei sobre a figura número 1. E eu não quero a legenda inteira, eu quero apenas o nome e o número dessa legenda. Então, a hora que eu clicar aqui em inserir, vai aparecer lá, figura 1, pode clicar em fechar. Então, você pode fazer isso para todas as suas figuras. Se você remover uma ou adicionar outra figura anterior, se fosse adicionar uma figura antes dessa, essa passaria a ser a figura número 2, e aqui iria mudar para a figura número 2. Algumas versões do Word não muda de forma automática, tá? Quando você fizer isso. O que você vai ter que fazer daí? Você vai selecionar todo o seu texto. Para selecionar todo o seu texto, você vai pressionar as teclas Ctrl T e na sequência você vai pressionar a tecla F9 do seu teclado. Então pressione a tecla F9 para atualizar, tá? Que ele vai atualizar de forma automática daí para você. Muito bem, vimos para as figuras aqui como a gente faz. E agora, se eu quero criar uma categoria de gráficos, que eu tenho muitos gráficos no meu trabalho, ou poderia ser uma categoria de fotografias, tá? Então aqui eu vou deixar, depois vou colocar a legenda nessa figura. Tem aqui um gráfico. Então eu quero uma categoria de gráficos. Primeira coisa, vou centralizar esse gráfico aqui. Então vou até a aba Página Inicial, centralizei, já tenho espaço depois. Cliquei sobre a figura, botão direito do mouse, inserir legenda. Está aparecendo como figura número 3, mas não é uma figura, isso daqui é um gráfico. Eu quero criar uma categoria chamada gráfico. Então o que eu vou fazer? Existe a opção aqui, novo rótulo. Vou clicar em novo rótulo, vou dar o nome que eu quero então, gráfico. Vou dar um OK, já ficou aparecendo aqui, Aí já mudou a numeração para gráfico 1. Então, espaço, tracinho aqui, dados da UFFS. Veja se a posição está acima do item selecionado e, na sequência, você poderá dar um OK. Veja que não veio a configuração de acordo com as normas da BNT, mas eu não preciso criar outro estilo de legenda. Eu posso utilizar aquele que a gente já fez para as figuras. Então, cliquei aqui em expandir e vou buscar pelo estilo legenda ABNT. Na sequência, é só você dar espaços até que ele fique alinhado com o início do seu gráfico.
A questão de você referenciar antes, como a gente fez com as figuras, também vale aqui, ó. Como a gente criou uma nova categoria, ela já vai aparecer lá também nas referências para nós. Então, ó, vou até a opção de referências, referência cruzada, tá puxando figura, mas agora eu quero a categoria que eu criei, que é gráfico. Vou dizer que eu quero apenas o nome e o número e vou dar um inserir. Veja que já apareceu aqui e fechar. Aí vai acontecer o seguinte, eu deixei uma outra figura aqui, eu tenho que voltar a inserir legenda nessa figura, você adicionou uma outra figura, você diz, não, mas está aparecendo agora gráfico aqui, não está aparecendo figura a hora que eu vou inserir legenda. Vamos ver como que fica isso? Então, ó, cliquei sobre a figura, página inicial, centralizei, vou dar um espaço antes, provavelmente caiu para a próxima página, não tem problema. Enter para dar um espaço depois da figura. Cliquei sobre a figura, botão direito do mouse e vou clicar em inserir legenda. Veja que ele está puxando como gráfico. Não tem problema, você vai vir aqui em rótulo e vai escolher figura. Vou dar um espaço, tracinho e Lago da Cidade. E vai dar um OK. Lembre de selecionar e aplicar o estilo legenda BNT. Na sequência, aqui vou dar mais um Enter para não ficar perdido essa legenda lá na parte superior. Opa, dei um a mais. E vou alinhar aqui com o início da figura. Ok? Então, este é o procedimento para você inserir legendas nas suas figuras, nos seus gráficos ou qualquer outra categoria que você precise criar. Você utilizando essas legendas, você poderá depois fazer o índice automático das suas figuras, do seu gráfico, sem precisar ficar utilizando gambiarras em seu trabalho. Ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Até a próxima, lembrando que o link de todas as videoaulas está na descrição do vídeo.